O segundo elemento que compõe o conceito jurídico de Estado é a ideia do território. E aí aqui não tem muito mistério, né? O território corresponde à área ocupada pelo Estado, seja no seu sentido terrestre, seja no seu sentido aéreo, espaço aéreo, seja no seu sentido marítimo, né? Ou seja, aquele espaço de águas territoriais que é ocupado ou que é comandado ali pelo Estado. O importante aqui que você precisa reter é que o território ou a existência do território se fundamenta no princípio da jurisdição, ou seja, o Estado dentro daquele território ou no âmbito daquele território, apenas o Estado possui jurisdição para agir ali. Ou seja, naquele território, só o Estado é soberano para aplicar as leis, tanto, repito, na esfera terrestre, quanto no espaço aéreo, quanto na área marítima do Estado. E por fim, o terceiro elemento que compõe juridicamente o Estado é o poder político. E aí, novamente aqui, o professor Alexandrino cita o professor Marcelo Caetano quando ele diz que o poder político corresponde à faculdade exercida por um povo de, por autoridade própria, ou seja, não recebida de outro poder, instituir órgãos que exerçam o senhorio de um território e nele criem e imponham normas jurídicas, dispondo dos necessários meios de coação. Por outras palavras, significa dizer que o poder político, por isso que aqui eu prefiro até a expressão poder político em vez de governo, porque o governo está muito vinculado hoje ao poder executivo. E aqui o poder político é no seu sentido geral, quer dizer, é a capacidade que esse povo tem de, em conjunto e sem a interferência de ninguém, de outrem, criar essas condições de administração do território. Ou seja, vai criar as normas e vai colocar essas normas em prática para a garantia ali do bem comum daquela coletividade. Nessa perspectiva, então, ou é nessa perspectiva que o poder político tem essas características. É exercido pelo próprio povo, né? Ele tem uma autoridade originária, ou seja, é aquela ideia de um poder constituinte originário, ainda que o poder constituinte originário seja vinculado à capacidade que o povo tem de criar uma constituição, criar um Estado, e é essa ideia aqui do poder político, ou seja, o povo autonomamente se organiza, cria as normas, né, que vão regular aquela coletividade e instituem a capacidade do exercício da força física por parte desse poder político ou desse Estado para pôr em prática essas normas, para que, como eu disse agora, o bem comum seja concretizado a todos. E o que a gente vê hoje, na atualidade, é uma espécie de enfraquecimento do Estado, ou uma fragilização do Estado. O professor Alexandrino identifica aí 4 elementos que vão fragmentar esse poder do Estado. Ele vai dizer a questão da internacionalização, a questão da globalização, questões de imigração e a neofeudalização interna. Quer dizer, esse último item, ele diz que a neofeudalização interna é a distribuição do poder político em inúmeros polos de poder dentro do próprio Estado, que com o tempo passam a ter a força suficiente para poder até mesmo rebater ou bater de frente, digamos assim, com o poder do Estado centralizado. Uma vez definido, então, o que é o Estado no seu sentido jurídico, a gente passa para a análise das formas de Estado. Por outras palavras, significa dizer o seguinte: esse poder político autônomo que compõe o Estado, que forma o Estado, de que forma esse poder político se relaciona com a noção do território? E aí, a grande divisão, né, a divisão clássica das formas de Estado é a divisão entre o Estado unitário e o Estado federado. Portanto, não esqueça, quando você vir a expressão formas de Estado, está se falando sobre a distinção entre Estado unitário e Estado federado. Por quê? Porque no Estado unitário, o poder político vai agir sobre todo o território. E já no Estado federado, o poder político, no nível federal, atuará sobre todo o território, mas em algumas prerrogativas. Por
Por quê? Porque em nível estadual, aí existirá outro poder político, que no caso, usando o Brasil como exemplo, que é uma federação, existirão aí os poderes políticos dos estados que vão agir dentro do seu território. E ainda o município, que vai agir no âmbito do território do município. Portanto, repito, o conceito de forma de estado diz respeito à relação entre poder político e território. Passando agora então para um maior detalhamento dessas duas formas de Estado. Então, o Estado unitário ele pode ser subdividido em 3 modelos distintos. O primeiro é o Estado unitário centralizado. Significa dizer que absolutamente todas as decisões serão tomadas pelo poder político central. E o exemplo que eu coloquei aqui é o caso de Angola. O segundo modelo, ou segunda subdivisão, é o Estado unitário descentralizado. Significa dizer o seguinte, que em nível local vai existir determinados polos de poder que poderão tomar decisões, mas essas decisões precisam ser confirmadas pelo nível central. Então é o caso de Portugal. Em Portugal existe o governo nacional e existem as regiões autônomas. Então vejam, as regiões autônomas criam legislação, criam uma constituição. Sim, existe a Constituição de Açores e existe a Constituição da Madeira, por exemplo. Só que essas constituições só são válidas porque o governo nacional autoriza, ou seja, porque a Assembleia da República, que é o parlamento português, autoriza essas regiões autônomas a criarem as suas constituições. Então vejam que nesse caso existe um Estado unitário, mas ele é descentralizado. Então as regiões, os polos de poder local podem tomar decisões, mas essas decisões dependem do nível central, que é o Estado unitário. E por fim, o terceiro tipo é o que se chama de Estado unitário regional, o que significa dizer aqui que existe ainda um polo de poder, que é o poder central, mas que as unidades locais têm um pouco mais de liberdade para atuar em alguns elementos ou em algumas áreas específicas. E aí, no caso, o exemplo que a gente tem aqui é o próprio Reino Unido, especialmente no que diz respeito, por exemplo, à possibilidade da Escócia de ter ali uma segunda língua, o escocês, por exemplo, e de implantar. Vejam que as decisões, nesse caso, é uma decisão que não afeta a unidade do Reino Unido como um todo, portanto, eles têm a liberdade de fazer isso. Então, essas são as 3 divisões aí do Estado unitário quando a gente está falando em formas de Estado. Existe o Estado unitário centralizado, o Estado unitário descentralizado e o Estado unitário regional. Lembrando, claro, que no Estado unitário, as regiões, como eu dei o exemplo de Portugal, podem até mesmo criar legislação, mas essa legislação precisa ser aceita pelo nível central, pelo governo central, o que é diferente do Estado federado, como a gente vai ver agora. No caso do Estado federado, ele se subdivide em 2, que seria o Estado federal ou a União Real. Eu não vou entrar muito no mérito da União Real, vou colocar como exemplo aqui o caso de Portugal e do Brasil entre 1815 e 1822. Então tem algumas características, mas eu não vou explicar essas características aqui. Eu vou me focar no Estado Federal, que é outra forma de Estado, a outra forma de Estado existente. Então no caso do Estado Federal, as unidades da federação são autônomas para a criação da sua legislação, e aí sempre pensando aqui no caso brasileiro, quer dizer, os estados brasileiros criam suas próprias constituições, criam suas próprias legislações estaduais, e isso não depende de autorização ou de ratificação por parte do governo federal. Quer dizer, se São Paulo quer criar uma legislação qualquer, desde que não infrinja a Constituição brasileira, São Paulo pode criar e coloca em vigor sem pedir autorização para ninguém. Portanto, as unidades federadas são descentralizadas em relação ao efetivo poder constitucional central,
Existe a distribuição de competências, e aí também, de novo, olhando para o Brasil, a gente sabe disso muito bem. Quer dizer, o governo federal tem algumas competências, os governos estaduais têm outras, e os governos municipais têm outras competências. Existe ainda a ideia do bicameralismo, ou seja, toda federação vai ter duas câmaras no parlamento, como é o caso brasileiro, e duas câmaras por quê? Porque uma das câmaras representa o povo e a outra câmara representa as unidades federadas, como é o caso do Brasil, que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, como é o caso dos Estados Unidos, que possui a Câmara dos Comuns e possui o Senado americano, como é o caso da Alemanha, que também possui duas câmaras, uma representa o povo e a outra representa os estados, as unidades da Federação Alemã, e por aí vai. Com isso, se tem a garantia da presença e da participação das unidades federadas na soberania do governo federal, do Estado, no caso. Quer dizer, a ideia aqui é que as unidades federadas, a sua vontade precisa também ser levada em consideração pelo governo federal. Por isso, com a presença do Senado, a vontade das unidades da federação estão ali representadas. Então, sempre lembrar, na forma de Estado federal, existem duas câmaras, uma representa o povo e a outra representa as unidades da federação. Com isso também se garante a participação das unidades federadas no processo de revisão constitucional. Olhando aí para o caso brasileiro, toda proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada nas duas casas, o que significa dizer então que uma emenda à Constituição só é aprovada se ela tiver a anuência do povo, representado na Câmara dos Deputados, e a anuência dos estados, das unidades da federação, se ela for aprovada no Senado Federal. Essas são então as principais características de um Estado federal. E uma outra distinção que a gente tem é a distinção entre um federalismo perfeito ou um federalismo imperfeito. E a ideia aqui diz respeito a dois elementos. O primeiro é o processo de formação, então considerando-se aí, por exemplo, Estados Unidos. Como que se criou a Federação Americana? Foi um processo de baixo para cima, digamos assim. Ou seja, os estados se reuniram, abriram mão de certas prerrogativas que eram dos estados e criaram a federação, criaram o governo federal. Portanto, foi de baixo para cima, dos estados para a federação. E no caso brasileiro, por exemplo, que é o imperfeito, foi o contrário. Ou seja, existia lá o governo central, porque o Brasil, antes da proclamação da República, era um estado unitário, e com a proclamação da República e a implantação do federalismo no Brasil, o que ocorreu foi que o governo central passou a ser chamado de governo federal, e esse governo então deu atribuições aos estados brasileiros. Portanto, nesse sentido, existe essa distinção do perfeito e do imperfeito na sua formação, se é de baixo para cima ou de cima para baixo, e também em termos de representação efetiva das vontades de todo o território. Quer dizer, no caso brasileiro, é inegável que determinadas regiões, determinadas unidades da federação têm um maior peso do que outras unidades da federação. Portanto, existe aí uma assimetria entre elas. E já no caso americano, não. Quer dizer, no caso americano, existe um certo equilíbrio entre as unidades da federação, o que faz com que Estados Unidos seja visto como um exemplo de um federalismo perfeito, mas não só Estados Unidos. Quer dizer, o Canadá, a Suíça, a Alemanha são países de um federalismo considerado como federalismo perfeito, enquanto o Brasil e Bélgica, por exemplo, são vistos como um federalismo imperfeito, seja pelo seu processo de formação, de cima para baixo, seja pela assimetria entre as unidades federadas no exercício do poder político frente ao governo federal. Por fim, para terminar a aula de hoje, eu quero deixar aqui a referência de um vídeo em que eu falo sobre os fins e as funções do Estado. Na verdade, uma playlist no meu canal no YouTube, composta de 3 vídeos. 2 são mais teóricos, em que eu falo de maneira geral sobre quais são os fins
e as funções do Estado em termos constitucionais, em termos jurídicos, e o outro é um exemplo, um estudo de caso, que são os fins e as funções do Estado brasileiro, com base em alguns elementos constitucionais. Então deixo aqui para você a recomendação, não deixe de assistir esse vídeo, porque ele complementa essa primeira parte da nossa aula sobre o Estado. Para a gente terminar então, em breve síntese, nessa primeira parte sobre o conceito de Estado, eu expliquei para vocês o próprio conceito de Estado, o Estado no seu sentido jurídico, composto por povo, território e poder político. Falei sobre o histórico do Estado e sobre os 4 momentos do Estado moderno, o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado social e democrático de direito e o Estado pós-social e democrático de direito, e falei também sobre as formas de Estado, que é um conceito que diz respeito às relações entre poder político e território, e expliquei então que existe a forma de Estado unitária e a forma de Estado federal. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, que eu vou responder numa próxima oportunidade. E não deixe, claro, de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a ser notificado sobre as próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima aula.